Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. O meu nome é Yara Monteiro, do blog lucratividadedigital.com, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre storytelling, o que é storytelling, como utilizar o storytelling e como isso pode te ajudar a vender mais no seu negócio online, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos daqui desse canal e vamos comigo logo depois da vinheta. Bom, então vamos lá falar o que é storytelling, né? Para você saber de uma vez aí o que é e como você pode utilizar. Já vou te pedir, dá um like aqui no vídeo para me ajudar a divulgar o canal, tá bom? E vamos lá, já quero começar aqui te falando sobre o que é o storytelling, né? Storytelling nada mais é do que a arte de contar histórias, né? Isso mesmo, a arte de contar histórias. A gente precisa contar histórias dentro do marketing digital, né? Ou dentro do marketing como um todo. O marketing sempre se utilizou das histórias para que isso conectasse com o nosso cliente, né? As histórias conectam. Então, a gente pode dizer que é a arte de a gente contar histórias dentro do marketing, né? Para algum objetivo específico que a gente queira levar a nossa audiência, tá? E a gente se utiliza dessas histórias, né, dentro do marketing porque causa empatia. Quando você conta uma história, geralmente a pessoa ela começa a se colocar ali no lugar, né, da pessoa que está contando a história ou daquela situação. Ela começa a se imaginar ali dentro e isso causa uma certa empatia, isso causa uma conexão. E é por isso que a gente precisa utilizar o storytelling, ou seja, as histórias dentro do nosso negócio online, dentro dos nossos conteúdos, para que a gente consiga, de fato, se conectar com a audiência de uma forma mais fácil. Mas eu preciso te falar aqui que não é qualquer história, né? Você precisa contar uma história que tenha algum tipo aí de conexão com aquilo que você está entregando no seu conteúdo, tá? Não adianta você fazer um conteúdo sobre, vamos supor aqui, deixa eu pensar, sobre como plantar uma árvore, né? E você colocar uma história lá de que você tocava violão, né? Tipo, não tem nada a ver, né? Tem que ser uma coisa que tem a ver aí, né? Você vai contar uma história de como você plantou uma árvore gigante que cresceu 100 metros em 3 anos, vamos supor, né? E aí sim vai se conectar com o objetivo aí do teu conteúdo. E eu também já quero te dizer que existem 3 possibilidades para a gente contar histórias dentro do nosso conteúdo, né? A primeira é na primeira pessoa mesmo, você contar uma história sobre si, né? Ou seja, contar uma história sua, né? A segunda forma de você contar uma história é você contar uma história na terceira pessoa, ou seja, uma história de alguém que você conheça, né? E que tenha a ver ali com o teu conteúdo, com o que você quer passar para sua audiência. Você pode sim utilizar a história dessa pessoa e colocar essa história dentro do seu conteúdo para gerar conexão. A terceira forma que você pode utilizar a história nos seus conteúdos é colocar a história de um acontecimento dentro do seu conteúdo, né? É lógico, né? Todas as histórias, como eu já falei anteriormente, conectando com aquilo que você quer explicar, né? E um ponto muito importante é que essas histórias elas precisam ser verdadeiras, tá? Você não pode inventar uma história aí absurda, uma história que não existe, não. Você tem que contar uma história verdadeira, uma história que passe verdade aí para sua audiência, tá? E além da história ser verdadeira, você também precisa colocar isso em ordem cronológica para que as pessoas consigam entender a evolução dessa história, né? Eu vou colocar aqui uma história que ela não seja verdadeira, mas que a pessoa pulou aí algumas etapas dessa história, né? Eu vou falar aqui da Betina. Para você que não se lembra, é só pesquisar aí, tá? Não tô ganhando nada por isso, mas vou falar aqui da Betina da Empíricos, né? Foi uma moça aí que ela falou que começou investindo R$1.000 e tava ganhando 1 milhão, se eu não me engano a história é essa, e tava ganhando aí logo 1 milhão dentro de algum tempo, né? E muitas pessoas se revoltaram, né? Ela foi motivo aí de polêmica dentro das redes sociais, dentro do marketing, enfim, né? Então, não que ela não contou uma
história verdadeira. Depois ela até fez um outro vídeo se retratando e falando como é que aconteceu de fato a história. Ela pulou acontecimentos cronológicos que era muito importante para as pessoas entenderem como ela chegou nessa questão do R$1 milhão, né, com 30 anos e tal. Ela pulou algumas partes aí da história dela e não colou, né, foi motivo aí de polêmica, de chacota para algumas pessoas. E acabou criando um marketing negativo, né? Não que isso tenha sido ruim para Empíricos, porque isso fez com que mais pessoas conhecessem essa empresa, mas querendo ou não, trouxe um marketing um pouco negativo sim para a empresa, e isso não é legal, e por isso que a gente precisa sempre passar a verdade aí na história que a gente contar. Tá? Dentro do nosso conteúdo, isso é muito, muito importante. Então, no vídeo de hoje a gente aprendeu, né, o que é storytelling, como que você pode utilizar o storytelling aí da forma correta, por que utilizamos o storytelling e 3 formas que você pode utilizar o storytelling aí dentro dos seus conteúdos, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, me deixa aqui um comentário se você gostou, se você não gostou. Um beijo e até o próximo vídeo aqui do canal e tchau, tchau!